Seja bem-vindo ao estudo do Salmo de número 90. Salmo 90 é uma oração de Moisés, varão de Deus, o título, a brevidade da vida humana e a eternidade de Deus. Vamos ao texto bíblico. Senhor, Tu és nosso refúgio, sempre de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Faz os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, tu arrastas os homens. São breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se com o murmúrio. Os anos de nossas vidas chegam a 70 e a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligistes, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos, os teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano, consolida para nós a obra de nossas mãos, consolida a obra de nossas mãos. Salmo 90 é um dos mais notáveis de todo o saltério. O título informa ser uma oração de Moisés, varão de Deus, ou então sendo um salmo de Moisés. A palavra original, ela significa intercessão, súplica por qualquer pessoa, oração ou súplica em geral, e 3, um hino ou canção inspirada, gessênio. No Salmo 72, versículo 20, a palavra ela é aplicada a toda a parte anterior do livro dos Salmos. As orações de Davi, filho de Jessé, terminam aqui. A palavra oração representaria melhor a natureza do conteúdo desse salmo do que a palavra salmo ou hino. Se o autor foi Moisés, então esta é a única de suas composições que temos no livro dos Salmos. Sabemos por não poucos lugares no Pentateuco que Moisés foi um poeta, bem como legislador e estadista. E não seria improvável que houvesse algumas composições dele desta natureza que não foram incorporadas aos 5 livros que ele escreveu e que provavelmente seriam preservadas pela tradição. Este salmo contém evidências internas de que pode ter sido tal composição. Não há alusão local que tornaria necessário supor que foi escrito em um período posterior. E não há nada inconsistente com os sentimentos e estilos de Moisés no Pentateuco. Há muito que está de acordo com o seu estilo e maneira. E houve numerosas ocasiões em que os sentimentos dos salmos seriam excessivamente adequados à circunstância em que ele se encontrava e à sequência de pensamentos que podemos supor ter passados por sua mente. As seguintes observações de Alexander parecem-me eminentemente justas e apropriadas. A exatidão do título que atribuiu o Salmo a Moisés é confirmada por sua simplicidade e grandezas únicas, sua adequação aos seus tempos e circunstâncias, a sua semelhança com a lei ao exortar a conexão entre o pecado e a morte, a sua semelhança de direção com as porções poéticas do Pentateuco, seu menor traço de imitação ou citação, sua marcante diferença com os Salmos de Davi e ainda mais com aqueles de data posterior, e finalmente a comprovada impossibilidade de atribuir de forma plausível a qualquer outra época ou qualquer outro autor. Como uma relíquia, portanto, dos tempos mais antigos, descendentes do homem mais notável da história judaica, se não do mundo, bem como por sua própria beleza instrutiva e adequação a todos os tempos e terras,
é uma composição de grandes interesses e valor. Este salmo é colocado no início do 4º livro do Saltério, de acordo com a antiga divisão tradicional dos salmos, ou talvez o autor do arranjo, provavelmente Esdras, planejou colocar isso por si mesmo entre as duas grandes divisões do livro, contendo respectivamente o salmo anterior e o posterior. Pode ser considerado, portanto, como o coração ou o centro de toda a coleção, sugerindo pensamentos apropriados a toda a corrente de pensamentos do livro. A designação varão de Deus no título é dada a Moisés em Deuteronômio capítulo 33, versículo 1, em Josué capítulo 14, versículo 6 e em Esdras capítulo 3, versículo 2, como um título especialmente apropriado para ele, denotando que ele era fiel a Deus, que ele era um homem aprovado por Deus. O título é de fato dado a outros em Juízes capítulo 3, versículo 68, 1 Samuel capítulo 2, 27, 1 Samuel 9, versículo 6 a 8 e 1 Reis capítulo 12, versículo 22. Mas havia uma adequação especial no título dado a Moisés por causa de seu caráter, sua posição eminente e sua influência na fundação da comunidade hebraica. É claro que agora é impossível determinar a época em que o salmo tenha sido composto, mas não é improvável que se suponha que tenha sido perto do fim das peregrinações no deserto. O povo hebreu estava prestes a entrar na terra prometida. A geração que saiu do Egito estava passando. O próprio Moisés sentiu que estava perto do fim de sua carreira, pois foram informados de que não poderia entrar na terra da promessa, cujas fronteiras havia conduzido o povo. Essas coisas eram eminentemente adequadas para sugerir as visões da brevidade de sua vida e de sua fragilidade, como são apresentadas aqui. Ao mesmo tempo, todas essas circunstâncias eram adequadas para sugerir a referência ao futuro e a oração a respeito desse futuro, com a qual o Salmo também belamente termina. Parece, então, não é impróprio considerar este salmo como uma das últimas declarações de Moisés, quando a peregrinação do povo hebreu estava para cessar, quando uma geração inteira tinha sido varrida e quando seus próprios trabalhos estavam prestes a terminar. O assunto principal do salmo é a brevidade, a natureza transitória da vida humana, as reflexões sobre as quais parecem destinadas a conduzir a alma até Deus, que não morre. As pessoas são cortadas como a grama, mas Deus permanece o mesmo de geração em geração. Uma geração o acha igual à anterior, inalterado e tão digno de confiança como sempre. Nenhuma dessas mudanças pode afetá-lo, e há em cada época e garantia reconfortante de que ele será o refúgio, o suporte, a morada de seu povo. O conteúdo do salmo ele consiste nas seguintes partes. Do versículo 1 ao 2, o fato de que Deus é imutável, que ele é o refúgio do seu povo e sempre foi, que desde a eternidade passada até a eternidade por vir, ele é o mesmo, só ele é Deus. Do versículo 3 ao 11, a fragilidade do homem, a brevidade da vida humana em contraste com esta natureza imutável, esta eternidade de Deus. O homem está voltado para a destruição, ele é levado por uma inundação. Sua vida é como uma noite de sono. A razão humana é como a grama que é verde pela manhã e é cortada à noite. A existência humana é como um conto que é contado, breve como uma meditação e reduzido 70 anos. No versículo 12, é uma oração para que os vivos possam contar seus dias, para levar em conta a vida de modo a explicar o coração e a sabedoria para aproveitarem ao máximo a vida, ou serem verdadeiramente sábios. E do versículo 13 ao 17 é uma oração para aqueles que viriam a seguir, para a geração vindoura, para que Deus continuasse seus favores, que embora a geração presente deva morrer, Deus, que é imutável e eterno, encontre a próxima geração e todas as gerações futuras com as mesmas misericórdias e bênçãos, desfrutadas por aqueles que foram antes dela, prolongando-as para todos os tempos futuros. O Salmo, portanto, ele tem aplicabilidade universal. Os seus sentimentos e petições são tão apropriados agora como eram na época de Moisés. Então, as gerações de pessoas passam tão certamente e tão rapidamente agora quanto antes, mas é tão verdade agora como também antes,
Então, que Deus é imutável, que Ele é a morada, a casa de seu povo. Bom, terminamos o Salmo de número 90 e até o próximo Salmo, Salmo número 91. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.